Boa tarde, estamos novamente aqui no nosso canal da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Juiz de Fora, e hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do culto do Evangelho no lar. Para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante e uma ferramenta tão útil, né, nas nossas vidas, nós vamos conversar hoje com a Trindade, a nossa companheira, nossa amiga de longa data. Tudo bem, Trindade? Boa noite, graças a Deus, tudo bem. É um prazer, uma alegria nós conversarmos sobre um assunto tão importante, principalmente na atualidade, não é, Eneida? É verdade. Principalmente agora que está todo mundo quase em casa, né? É. E é um prazer falar com você também, Trindade. Muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade sempre em nos ajudar aqui no canal. Bom, eu que agradeço. Bom, vamos direto, né, para o nosso bate-papo. Começando, Trindade, a primeira questão é o seguinte: o que é o culto do Evangelho no lar? Sim, o culto do Evangelho é a oração que nós fazemos no lar. Então, nós, todos os dias, creio que as pessoas orem em casa. Mas o culto do Evangelho é um dia específico. Então, por exemplo, nós podemos escolher uma quarta-feira, às 20 horas. Toda quarta-feira, às 20 horas, reúne-se a família para estudar uma parte do Evangelho, comentar e a fluidificação das águas, prece e termina o culto no lar. É diferente da prece que nós fazemos diariamente. E qual a importância desse culto para a família? Quando a família decide por fazer o culto do lar, no mundo espiritual, aqueles responsáveis os espíritos responsáveis pela família reúnem-se e também separam um grupo que vai acompanhar o culto do lar. Por isso que é necessário ter um horário certo, porque eles vão dar assistência ali, levando todo o amparo, verificando as necessidades, fortalecendo os corações, resolvendo os problemas. E Joana diz para nós assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho do Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha que coisa linda, né? Então, Jesus vem e pernoita através desses amigos espirituais que nos assistem e querem a nossa vitória aqui na Terra. Trindade, qual é o procedimento, qual o roteiro que nós devemos seguir para executarmos o culto do Evangelho? Você já disse que deve ser sempre num mesmo dia, de um mesmo horário, mas quais são as etapas que a gente deve fazer para que a gente tenha êxito nesse culto, por exemplo? Eneide, nós temos 2 pontos a colocar. Primeiro ponto, quando são todos adultos os participantes do culto. E segundo ponto, quando tem crianças na família, né? Então, quando são todos adultos, o procedimento tem uma diferençazinha, né? Mais de tempo e conteúdo. Então, todos adultos, vamos colocar a água para fluidificar. Não tem isso de ter que fazer em volta da mesa. Pode ser sentado no sofá, pode ser no quarto. Não tem essa coisa de ter que ser em volta da mesa, sentado, às vezes naquela cadeira que a gente não gosta de sentar. Principalmente quando nós temos, assim, os filhos adolescentes mais jovens, eles têm pouca paciência com isso. E isso cria um empecilho, uma má vontade, uma vibração não muito boa. Então, ao iniciar, nós vamos separar o que vamos ler.
o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos ler uma leitura de entrada. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da minha casa, como eu faço. Eu gosto muito do Vida Feliz, do Joana de Ângeles. Então, o meu marido faz a prece inicial, a gente lê uma mensagenzinha daquela Vida Feliz, e aí entramos no Evangelho. Vamos ler o Evangelho seguidamente, a gente não abre por acaso. Nós lemos e relemos o Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda estudamos uma obra do André Luiz, sabe? Então, porque somos os dois adultos, nós gostamos e ficamos mais tempo, né? Agora, não precisa ser assim. Pode ser diminuto, dado que se tem gente mais jovem, né? Para não criar assim, uma birra, porque o jovem fica com birra, depois não quer, né? Agora, isso quando. E aí terminou a leitura, pode-se comentar o que Jesus quis dizer, qual o entendimento de cada um, sem acusações, sem ficar mostrando o defeito do outro. Ali é uma hora de sublimidade, não é? E fazemos a prece final, então, e distribui-se a água que foi fluidificada. Agora, quando tem criança, tem que ser 2 cultos, gente. Porque a criança ela não entende o Evangelho segundo o Espiritismo, e ela vai tomar birra do Espiritismo e do culto se você quiser que ela fique ali sentada, naquela postura, sem poder mexer. Então, é bom que nós peguemos um livro, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, né? A Vida Escreve, fazemos a prece com ela, colocamos a água, 10 minutos, de 10 a 15 minutos, esse culto. Não pode ser mais, porque isso enjoa. Com o tempo, eles vão amadurecendo e vão aumentando o tempo. Mas, de início, não excedam, para não trazer transtorno no culto do Evangelho, né? A criança ela tem essa tendência, realmente, ela só consegue ficar ali, concentrar ali esses 10, 15 minutos, quando é muito pequena, né? Então, e aí, depois ela já dispersa, já não quer ficar, e se não entender também, não vai ter utilidade, né? Vai causar um transtorno no ambiente. E é uma coisa muito interessante, porque Joana fala desse livro Jesus, dessa mensagem Jesus Contigo, que quando, eu vou ler aqui do jeito que ela escreve, quando um lar se converte em santuário, o crime recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Aí ela ainda coloca assim: quando uma família ora em casa, reunida nas blandices do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Olha que coisa linda, né? Então, a gente não beneficia só a nossa família, beneficiamos toda a nossa vizinhança, todo o nosso quarteirão, todos esses que estão necessitados. Isso é muito importante, a gente ter essa consciência. Trindade, você falou já a respeito disso, dessa proteção na vizinhança e tudo. O que acontece quando a gente faz o culto do lar frequentemente? Além dessa, é só uma proteção? É como que, igual você falou que Joana descreve, né, que acaba se afastando os males, né? Mas também vai trazer harmonia, vai trazer mais serenidade. Mais serenidade, porque conforme a situação, fica algum espírito de plantão para ajudar nos momentos difíceis, sabe? Então, por exemplo, naquele culto, não, essa semana aqui está com mais necessidade, há problema de saúde, há um problema mais grave. Então, muitas vezes, os benfeitores espirituais separam
um para ficar ali, para dar o suporte espiritual durante toda aquela semana, para que o equilíbrio permaneça na família. E quando as pessoas moram sozinhas, Trindade? Ué, eu mesmo não moro Também faz? sozinho. Ninguém está sozinho, faz culto sozinho. A minha família não é espírita. E eu sempre fiz o culto do evangelho no lar. Muitas vezes eu fazia dentro do banheiro na hora que eu tomava banho. Porque aí ninguém me perturbava, porque no meu quarto, às vezes, ainda iam lá, sabe? Então, a pessoa vai sozinha, porque nós não estamos a sós. Nós temos muitas testemunhas em nossa volta, não é? Sim. Então, assim, Outra, acontece. Pois não, pode outra, continuar. para fazer o culto sozinha, deve falar tudo em voz alta. Porque os benfeitores espirituais trazem, às vezes, alguns espíritos necessitados, não doentes, não precisa ninguém ter medo que vai vir espírito malfazejo, não. Às vezes são espíritos simples, que não têm ainda uma evolução, estão iniciando, eles não conseguem captar o nosso pensamento, eles só conseguem ouvir o que nós falamos. Então, nós devemos falar tudo em voz alta. Abrir o evangelho, fazer a prece, comentar o que nós entendemos em voz alta. Era isso que eu ia te perguntar, exatamente isso, porque a gente sabe que muitas vezes são trazidos, né, junto ao nosso lar, esses espíritos que precisam só ouvir mais sobre o evangelho, se evangelizar um pouco mais, né? Sim. Como que iniciou esse processo? Como que é a história do culto do lar? No livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, o primeiro capítulo, nós vemos Jesus se reunir na casa de Simão e lá ele instituiu o primeiro culto do evangelho no lar. Então, foi na casa de Simão Pedro e Jesus instituiu. Daí para frente, eles sempre oraram nos lares. Então, assim, mais um exemplo, né? Que Cristo deixa para nós, principalmente, que o templo maior é o nosso lar, né? É o nosso lar. Ele podia ter orado em qualquer outro lugar, mas ele foi para a casa de Simão Pedro. E, inclusive, Jesus no Lar é um livro ótimo para quem tem criança, para quem tem, né, criança e adolescente, mesmo adolescente, porque para nós também as lições são maravilhosas. Mas ele conta a história, então fica mais fácil, mais interessante para se acompanhar. Muito bem. Bom, nós falamos, e você falou do tempo, a duração aí com crianças, mas com adulto, igual você mesmo falou, não existe um tempo, por exemplo, você determinar que durante o teu evangelho vai ser 1 hora, meia hora, 1 hora e meia. Como que... Você pode determinar um tempo, né? Você pode determinar assim. Aqui em casa a gente determina 1 hora. Ah, tá. Sabe? Porque se a espiritualidade está aí acompanhando, eles têm esse tempo que já está determinado. Porque às vezes a gente vê assim, as pessoas de repente fazem em 15 minutos, de repente o assunto está empolgante, aí demora muito, fica muito tempo. O ideal é realmente a gente ter uma rotina de início e final, certo? Isso. A gente pode determinar sim. Tá. Trindade, muitas vezes a gente tem essa recomendação, por exemplo, em situações mais difíceis, que o evangelho deve ser feito diariamente. É verdade. Em quais situações, que tipo de dificuldades, por exemplo, que exigiriam esse culto diário? Olha, pode ser com relação à saúde física, com relação a dificuldades, né, profissionais,
a dificuldade de relacionamento, né? Tudo isso, tudo que traga desarmonia, pode ser, né, que estiver trazendo muita perturbação. Então, o culto do Evangelho todos os dias ajuda a preservar e ajuda a espiritualidade a adentrar no problema para ajudar com mais, vamos dizer assim, não é acerto, com mais facilidade, né? Porque aí a psicosfera fica outra, né? Ah, tá. Então, com isso, a gente vai melhorando também esse padrão vibratório da casa, dos familiares, né? Favorecendo essa ajuda. Inclusive, assim, música, palestras, mesmo que a gente não possa ficar lá ouvindo, a gente pode pôr lá no aparelho, na TV, que agora tem, né? Na TV, a gente pode pôr, porque os espíritos que estão ali, eles vão escutando e vão melhorando, sabe? E a gente continua fazendo as coisas, eu faço muito isso, sabe? Põe lá e vou fazendo as minhas coisas, vou para a cozinha, faço almoço, às vezes escuto um pedacinho. Você não precisa ficar lá sentado. Os espíritos ouvindo, eles vão modificando também a vibração, vão compreendendo melhor, vão aprendendo que o caminho do amor que é o caminho de Jesus. Muito bem. Trindade, da minha parte está assim, eu já fiz todas as perguntas que eu gostaria para você. Tem algo que você queira acrescentar sobre o assunto? A palavra é sua. Fique à vontade. Eu creio que nós colocamos todas as possibilidades do culto, né? O que eu gostaria de dizer é do seguinte: façamos o culto no lar. Não, nós temos tempo para tudo, é uma vez só na semana, né? Não deixemos de fazer. Façamos com que Jesus possa pernoitar conosco, conforme nos diz Joana de Ângeles. É verdade. Nós agradecemos muito a sua presença, esses esclarecimentos, né? Sabendo que o culto do Evangelho no Lar, ele é de uma importância sem par para a nossa família. Exatamente. É mais importante do que ir no centro. Exatamente. Porque no centro a gente vai estudar, a gente vai, é lógico, aquela vibração, mas a gente vai. Mas no nosso lar, a gente está, é o que você diz, nós estamos trazendo Jesus para dentro da nossa casa, junto aos nossos familiares, pedindo essa proteção e recebendo essa proteção que é tão, tão grande, que atinge os nossos vizinhos, que atinge a nossa comunidade também, né? Daí essa importância. Bom, nós te agradecemos muito, esperamos ter você aqui novamente, em breve, nos ajudando, nos esclarecendo sobre os assuntos que são pertinentes à doutrina espírita, e desejamos a todos muita paz, pedindo que curtam o nosso canal, que se inscrevam, que deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos, né? O nosso canal tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram, para que a gente seja fortalecido no nosso trabalho. Até a próxima, muita paz a todos e um abraço fraterno para todo mundo. Para você, Trindade, em especial, um grande abraço virtual, viu? Muita paz. Muito obrigada, muita paz, e para você também, Eneida. Um abraço a todos. Tchau. Obrigada. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.